Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 12º dia da nossa jornada. Nós estamos na jornada das ruínas ao perdão. Estamos no mês de Elu, no 12º dia, o retorno ao eterno. Hoje nós avançamos para uma dimensão muito importante da Techuvá, compreender que nossas escolhas nunca afetam somente a nós mesmos. Fazemos parte de famílias, congregações, comunidades, temos relacionamentos em várias esferas e aquilo que contribui para construir ou negligenciamos, que às vezes pode destruir, inevitavelmente alcança outras pessoas, seja para bem ou para mal. Nesse 12º dia, o Eterno nos chama a sair de uma espiritualidade centrada apenas no eu e caminhar a começar a enxergar também o nós. Não basta perguntar apenas onde eu errei. Precisamos perguntar de que maneira minhas escolhas fortaleceram ou enfraqueceram aqueles que caminham comigo. Porque existe um arrependimento pessoal, mas também existe uma responsabilidade coletiva. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. Diz assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Tiago capítulo 5, 16. Carta do apóstolo Tiago 5, 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Nós chegamos ao 12º dia e, como nós viemos sempre comentando, cada número tem o seu significado, a sua importância dentro da Escritura. E o 12º, ou número 12, não é diferente. Com o número 12, ele ocupa um lugar de importância na linguagem bíblica. Encontramos as 12 tribos de Israel, encontramos 12 apóstolos do Cordeiro, encontramos na visão da Nova Jerusalém 12 portas. Dentro da estrutura proposta para esse estudo, o número 12 aponta governo, ordem, estrutura, pertencimento e identidade. As 12 tribos não eram idênticas. Cada uma possui a sua história. Cada tribo tinha a sua herança, a sua posição, a sua função, mas todas faziam parte do mesmo povo. Essa imagem nos ensina algo precioso. Deus não elimina nossas individualidades, mas também não nos chamou para viver isolados. Cada pessoa possui responsabilidade própria, dons próprios, chamados próprios, mas tudo isso precisa existir dentro de uma realidade maior. A família, a congregação, o corpo de Cristo, a comunidade que pertencemos, ao agrupamento do povo de Deus. Por isso, o 12º dia nos obriga a fazer uma pergunta que talvez não tenhamos feito com profundidade. Qual é a minha contribuição para a estrutura da qual eu faço parte? Existem muitas pessoas vivendo em comunidade, em congregações, em estruturas,
achando que ele é importante. Não deixa de ser. Mas o meu relacionamento dentro dessas estruturas é para contribuir e não apenas usufruir. Não existe vida espiritual completamente isolada. Vivemos em uma cultura extremamente individualista. Somos ensinados a pensar minha vida, minhas escolhas. Ah, você já vê uma criança ou adolescente, meus direitos, meus objetivos, minha felicidade. Mas a Bíblia constantemente nos lembra que ninguém vive completamente sozinho. Abraão foi chamado para tornar-se uma bênção para famílias da terra. Israel foi formado como um povo. Os discípulos foram enviados em comunidade. A igreja é apresentada como um corpo. Isso significa que minhas decisões possuem, consequentemente, elas vão ultrapassar meus limites pessoais. Quando um pai abandona a responsabilidade, a família sente. Quando um líder falha, pessoas são atingidas. Quando alguém espalha divisão, a congregação sofre. Quando uma pessoa permanece fiel, outras são fortalecidas. Quando alguém decide perdoar, relacionamentos podem ser restaurados. Quando uma pessoa decide servir, toda a comunidade é beneficiada. Essa é a realidade que o número 12 nos ajuda a compreender. Do eu para o nós. O que estamos estudando e que vem a calhar no 12º dia nos convida a ampliar o autoexame que estamos fazendo no mês de Elul. Até determinado ponto é natural perguntarmos: o que preciso mudar? Onde pequei? O que precisa ser tratado em mim? Mas agora precisamos avançar. Como minha vida afeta os outros? Tenho fortalecido a minha família? Tenho contribuído para a unidade da minha congregação? Tenho usado minhas palavras para edificar ou para dividir? Olhar de si para um todo. Tenho servido? Tenho sido apoio para alguém? Tenho assumido a minha responsabilidade e também contemplando a outros? Ou estou apenas esperando que os outros carreguem aquilo que também me pertence? Porque ou nós estamos servindo, ou estamos sendo servidos. Mas Jesus já nos disse: você não veio aqui para ser servido. Nós estamos aqui para servir. O arrependimento que agrada ao Eterno não termina nos reconhecimentos das falhas pessoais. Ele também pergunta: onde falhei com o meu próximo? Essa é justamente a ênfase deste estudo. Nesse dia, no mês de Elul, esse mês nos leva a olhar não apenas para o indivíduo, mas para a família, para a congregação, para a comunidade e o povo de Deus em geral, perguntando se temos contribuído para a sua unidade e edificação. Essa deve ser a nossa pergunta. Existe uma imagem muito forte nas Escrituras. Pessoas são comparadas a pedra. Cada pessoa é uma pedra na construção. Pedro escreve sobre pedras vivas sendo edificadas em uma casa espiritual. Uma pedra isolada pode ter valor, mas quando colocada no lugar correto, passa a fazer parte de algo muito maior. Uma parede não é formada por uma única pedra. Uma ponte não é construída com um único elemento. Uma estrutura depende de cada parte ocupar o seu lugar. É isso que o 12º dia está nos ensinando. Talvez você pense: minha participação não faz diferença. Olha que faz e muito. Minha oração não faz diferença. Você que pensa. Minha fidelidade não faz diferença.
Faz sim. Minha presença não faz diferença. Você não sabe o quanto que você faz falta do lugar aonde Deus te constituiu. Quando uma pessoa deixa de cumprir o seu papel, alguém precisa carregar o peso adicional, cumprindo o papel da outra pessoa. Quando uma parte do corpo não funciona, as demais precisam compensar. Quando uma pedra deixa um espaço aberto, surge uma brecha. Paulo ensina que o corpo possui muitos membros. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, vocês são desnecessários. Cada parte possui uma função. Nenhum membro é tudo, mas nenhum membro é inútil. Essa verdade combate dois erros. O primeiro é o orgulho, pensar tudo depende de mim. O segundo é a negligência, pensar minha parte não importa. Os dois estão errados. Tudo não depende de você, mas existe uma parte que pertence a você e é sua responsabilidade. E essa parte precisa ser cumprida com fidelidade. É exatamente aqui que nasce a responsabilidade comunitária. Existem brechas que parecem pequenas. Uma pessoa pode parar de orar, outra pode parar de apoiar, outro começa a falar negativamente, outra se afasta sem explicação, outra deixa de cumprir aquilo que prometeu, outra guarda ressentimento isoladamente. Cada atitude pode parecer pequena, mas juntas começam a enfraquecer toda uma estrutura. Uma comunidade não é destruída apenas por grandes escândalos. Muitas vezes é enfraquecida por pequenas negligências acumuladas, pequenas ausências, pequenas divisões, pequenas irresponsabilidades, pequenas palavras, pequenas falhas de compromisso. E é por isso que Elu nos convida não apenas a examinar pecados evidentes, mas também a examinar aquilo que estamos deixando de fazer. Nem todo pecado é algo que fizemos. Pecamos também por omissão. Alguns são coisas que deveríamos ter feito e não fizemos. Talvez não tenhamos ferido alguém diretamente, mas vimos alguém sofrendo e permanecemos indiferentes. Talvez não tenhamos criado uma divisão, mas também não fizemos nada para promover reconciliação. Talvez não tenhamos falado mal de alguém, mas ficamos em silêncio quando deveríamos defender a verdade. Talvez não tenhamos abandonado a comunidade, mas deixamos de contribuir com aquilo que nos cabia. É possível falhar não apenas pelo excesso, também pela ausência. E são erros fatais que não são de área moral, mas são destrutivos. Por isso a pergunta do 12º dia é: existe alguma parte da estrutura que está enfraquecida porque eu não coloquei a minha pedra no lugar? Antes de pensarmos na congregação, precisamos olhar para casa. A família também é uma estrutura. Cada família possui uma estrutura. Pais, filhos, cônjuges, cada relacionamento carrega responsabilidade. Quando um membro decide que não cumprirá a sua parte, a casa inteira sente. Um casamento não é sustentado apenas pelo amor emocional. É sustentado por responsabilidade mútua. Uma família não é fortalecida apenas por palavras. É fortalecida por presença, por cuidado, por honra, por serviço, por compromisso. Talvez sua primeira pedra precise ser colocada dentro de casa. Mais presença, mais escuta, mais paciência, mais responsabilidade, mais perdão, mais oração dentro de casa. A mesma verdade se aplica à comunidade da fé. A congregação precisa de pedras firmes. Uma congregação saudável não é construída apenas por quem está no púlpito. É construída por muitas pessoas, por muitas pedras.
por aqueles que oram, aqueles que servem, aqueles que ajudam, aqueles que ensinam, aqueles que acolhem, aqueles que contribuem. Tem quem visita, quem aconselha, quem chega mais cedo, quem permanece até o fim, quem serve sem precisar ser reconhecido. É fácil assistir, mas difícil é assumir responsabilidade. Mas o corpo do Messias não foi formado por espectadores. O corpo de Cristo foi formado por membros, e membros possuem função. É exatamente aqui que entra a história central desse 12º dia. A história que nos ensina a atravessar juntos. Conta-se que em uma pequena vila judaica havia um rio caudaloso que separava o povoado dos campos onde todos trabalhavam. Durante os períodos de cheia, atravessar aquele rio tornava-se extremamente perigoso. Não era um problema de uma única pessoa, era um problema de toda a comunidade. Certo dia, um ancião chamou 12 homens, olhou para eles e disse: Cada um de vocês deverá trazer uma pedra firme. O objetivo era simples: colocar as 12 pedras no leito do rio, uma ao lado da outra, e construir um caminho que permitisse ao povo atravessar em segurança. Cada homem deveria contribuir, cada pedra teria o seu lugar, cada parte seria necessário. Alguns trouxeram pedras enormes, pesadas, carregadas com esforço, outros escolheram pedras médias, firmes, adequadas e necessárias. Mas um dos homens pensou apenas em si mesmo. Olhou para a tarefa, olhou para o peso e decidiu: eu não preciso carregar uma pedra tão grande. Escolheu uma pequena, quase insignificante. Talvez tenha pensado: existem outras 11, minha pedra não fará tamanha diferença. As outras pedras vai compensar. Ele ainda não sabia que estava prestes a aprender uma das maiores lições sobre responsabilidade comunitária. Porque numa travessia coletiva, a pedra que falta nunca afeta apenas quem deixou de colocá-la. Ela cria uma brecha para todos. Então nós temos a história de hoje, 12 pedras no rio. Conta-se que em uma pequena vila judaica havia um rio caudaloso que separava o povoado dos campos onde todos trabalhavam. Nos períodos de cheia, aquele rio tornava-se perigoso. A correnteza aumentava, as águas subiam, a travessia, antes simples, tornava-se arriscada. Para algumas pessoas, chegar aos campos significava colocar a própria vida em perigo. Era um problema individual que atingia a toda a comunidade. Foi então que um ancião da aldeia teve uma ideia. Chamou 12 homens da comunidade, colocando-os diante do rio, e disse: Cada um de vocês deve procurar uma pedra firme, uma pedra capaz de suportar o peso de uma pessoa. Nós as colocaremos no leito do rio e juntas formarão um caminho seguro para que todo o povo possa atravessar. Os homens compreenderam a tarefa, cada um saiu à procura da sua pedra. Alguns encontraram pedras grandes e pesadas, precisavam fazer grande esforço para carregá-las. Suaram, cansaram, pararam algumas vezes durante o caminho, mas continuaram. Sabia que sua pedra não serviria apenas a ele, serviria a todos. Outros trouxeram pedras tamanho médio, talvez não fossem tão impressionantes, mas eram firmes, estáveis, adequadas. Cada um carregava aquilo que podia, mas carregava com responsabilidade. Havia, porém, um homem que pensou de maneira diferente. Olhou para as pedras grandes, pensou no peso, pensou no esforço necessário e raciocinou. Existem outros 11 homens. Eles certamente trarão pedras grandes, porque eu deveria me esforçar tanto. Se eu levar uma pedra menor, ninguém perceberá. Então escolheu uma pequena. Foi fácil de transportar, quase insignificante diante das demais. Colocou-a sobre os ombros e caminhou tranquilamente até o rio. Quando todos chegaram, começaram a colocar as pedras no leito. A primeira foi posicionada, depois a segunda, a terceira.
Pouco a pouco, um caminho começou a aparecer no meio da água. As pedras maiores permaneciam firmes contra a correnteza, as médias encaixavam-se perfeitamente, tudo parecia funcionar, até chegarem ao lugar onde deveria ficar a pedra daquele homem. Quando ele colocou a pequena pedra no rio, todos perceberam o problema. Ela não possuía altura suficiente, nem largura suficiente. A água continuava passando por força sobre aquele espaço. O caminho estava quase completo, mas havia uma brecha, uma única brecha. E aquela brecha era suficiente para tornar a travessia perigosa. O ancião olhou para os 12, depois apontou para o rio e disse: Vocês perceberam? Cada pedra possui importância. Talvez alguém pense que sua parte seja pequena. Talvez imagine que outras conseguirão compensar sua ausência. Mas quando uma parte não é firme, toda a estrutura é afetada. O rio é como a vida. As correntezas virão, as dificuldades chegarão. E a travessia só torna segura quando cada um assume a sua responsabilidade. Naquele dia, toda a comunidade aprendeu uma lição que não esqueceria. A negligência de um pode comprometer muitos, e a fidelidade de cada um fortalece todos. Essa é a essência da história apresentada para esse 12º dia. A pedra pequena não era apenas uma pedra. O problema daquele homem não estava apenas no tamanho da pedra, estava na maneira como pensou. Ele acreditou que a sua decisão afetaria somente a ele. Pensou, é minha pedra, é meu esforço, é minha escolha. Mas descobriu que não existe escolhas completamente privada quando fazemos parte de uma comunidade. Aquilo que fazemos cria consequências. Aquilo que deixamos de fazer também cria consequências. Essa verdade precisa alcançar profundamente a nossa compreensão espiritual. Existem pessoas que dizem: eu posso faltar, eu posso me afastar, eu posso deixar de ajudar, eu posso não cumprir aquilo que prometi, é minha vida. Mas quando fazemos parte de uma família, de uma congregação ou de uma comunidade, nossa ausência deixa um espaço. Às vezes alguém consegue nos cobrir, às vezes não, mas a brecha permanece real. Observe um detalhe importante da história. Nem todos trouxeram pedras do mesmo tamanho. Alguns trouxeram pedras muito grandes, outras médias. Isso nos ensina algo importante. Não, Deus não exige que todos façam exatamente a mesma coisa. Nem todos possuem a mesma força, nem os mesmos dons, nem todos têm os mesmos recursos, nem as mesmas responsabilidades, mas todos precisam fazer sua parte com fidelidade. A questão nunca foi uniformidade, foi responsabilidade. No corpo do Messias, nem todos pregam, nem todos ensinam, nem todos lideram, nem todos possuem as mesmas condições financeiras, nem todos conseguem servir da mesma maneira, mas ninguém foi chamado para viver completamente desconectado. Talvez sua pedra seja oração, talvez sua pedra seja serviço, talvez a sua pedra seja generosidade, talvez a sua pedra seja presença, talvez a sua pedra seja aconselhamento, ou seja, acolhimento, talvez seja trabalho silencioso que quando ninguém percebe. O tamanho pode variar, a fidelidade não. No que estamos estudando, nesse dia nos oferece exemplos muito claros. Talvez nossa pedra pequena seja negligenciar a oração. Talvez a nossa pedra menor seja não apoiar a obra. Talvez a nossa pedra está inferior por ferir alguém com palavras. E a lição apresentada é que, quando falhamos, o caminho de outros também pode ser comprometidos. Isso precisa ser tratado com equilíbrio. Não significa que somos responsáveis por todas as decisões que as outras pessoas tomam, mas significa que a nossa conduta possui influência.
Pais influenciam filhos, líderes influenciam liderados, amigos influenciam amigos, membro de uma comunidade influencia o ambiente daquela comunidade. Uma palavra pode fortalecer, outra pode desanimar. Uma atitude pode aproximar, outra atitude pode afastar. Uma presença pode sustentar alguém que está fraco. Uma ausência continua ou uma ausência contínua pode ser sentida. Por isso, arrependimento comunitário significa perguntar: que tipo de influência tenho exercido? Talvez dentro de casa, que esta mensagem precisa ser aplicada primeiramente. Toda a família atravessa rios. Existem períodos de tranquilidade e existem tempos de correnteza. Passamos por enfermidades, crises, conflitos, mudanças, perdas, pressões. Nesses momentos, cada pessoa se torna uma pedra na travessia. Quando pai e mãe cumprem sua responsabilidade, os filhos encontram segurança. Quando existe diálogo, a estrutura fortalece. Quando existe oração, a família encontra direção. Quando existe perdão, a brecha começa a fechar. Mas quando alguém decide, os outros resolvem, o peso aumenta sobre os demais. Talvez sua família esteja precisando que você coloque novamente sua pedra no lugar. Não necessariamente uma pedra enorme, mas uma pedra firme. Presença, escuta, responsabilidade, afeto, oração, comprometimento. Sua família espera isso de você. A mesma realidade existe na comunidade da fé. É fácil imaginar a congregação como um lugar ao qual vamos apenas para receber. Lá nós vamos para receber oração, receber palavra, receber conselho, receber apoio, mas o corpo não funciona apenas recebendo. O corpo também exige participação. Paulo utiliza exatamente essa mensagem. Cada membro contribui, cada parte coopera. Quando isso acontece, o corpo cresce. Quando algumas partes deixam de funcionar, outras precisam sobrecarregar o peso. Talvez uma comunidade inteira esteja precisando de pessoas que voltem a compreender. Eu também faço parte da estrutura. Não estou aqui apenas para assistir, eu estou aqui para contribuir. Essa deve ser a consciência que cada um de nós devemos ter. As 12 tribos de Israel não eram idênticas. Judá possuía características próprias, Levi possuía funções específicas, Isacar tinha sua identidade específica, Zebulon a sua, Benjamim e os demais, e ainda assim formavam Israel. Isso nos ensina que unidade não significa apagar diferenças. Unidade significa colocar diferenças sob uma mesma aliança. Uma família saudável não exige que todos tenham a mesma responsabilidade e as mesmas personalidades. Uma congregação saudável também não. O desafio é aprender a caminhar juntos, valorizar aquilo que cada pessoa carrega, respeitar limites, reconhecer funções e compreender que ninguém possui todas as respostas sozinho. O número 12 no nosso estudo deste dia aparece exatamente ligado à estrutura de pertencimento e identidade coletiva. Existe uma dimensão na Techuvá que nem sempre enfatizamos: o arrependimento comunitário. Nas Escrituras encontramos pessoas confessando não apenas pecados individuais, mas pecados coletivos. Daniel orou reconhecendo o pecado do seu povo. Neemias fez o mesmo. Isso não significa assumir culpa pessoal por coisas que não fizemos. Significa compreender que fazemos parte de uma história e de uma comunidade. Podemos perguntar: onde nossa família precisa mudar? Onde nossa congregação precisa amadurecer? Onde nossos relacionamentos perderam a unidade? Onde deixamos de apoiar uns aos outros? Onde permitimos que brechas permanecessem abertas? E Lu nos chama a olhar para essas áreas. Não apenas, Senhor,
muda-me. Mas também, Senhor, usa a minha mudança para fortalecer aqueles que caminham comigo. Às vezes, o arrependimento exige dizer, perdoa-me. Em outras situações, exige dizer, eu deveria ter estado presente. Eu deveria ter ajudado. Eu deveria ter falado. Eu deveria ter permanecido. Eu deveria ter cumprido a minha responsabilidade. Reconhecer isso também é techuvá. E depois do reconhecimento, vem o reparo. Colocar uma pedra maior, corrigir uma ausência, reconstruir a confiança, retornar a uma responsabilidade, apoiar quem ficou sobrecarregado, fechar a brecha. Porque o arrependimento não termina quando enxergamos o espaço vazio. Ele termina quando fazemos o possível para preenchê-lo. Talvez você se considere pequeno dentro da estrutura. Talvez pense que possui pouco para oferecer. Mas uma das grandes lições desta história é: a pedra não precisa ser famosa para ser necessária. Ninguém atravessa um rio perguntando qual pedra recebeu mais aplauso, mais reconhecimento. O que importa é que ela permaneça firme no lugar correto. Assim também acontece conosco. Talvez ninguém veja suas orações, talvez poucos reconheçam o seu serviço, talvez sua contribuição seja silenciosa, mas fidelidade não precisa de palco para ter valor. Deus conhece cada pedra, conhece cada esforço. Deus conhece cada pessoa que continua firme enquanto as águas passam com força. Essa talvez seja a palavra central desse 12º dia. Juntos. A vida possui correntezas. Ninguém deveria atravessá-las completamente sozinho. Há momentos em que a nossa pedra sustentará alguém. Em outros, seremos sustentados pela mesma pedra da outra pessoa. Isso não nos torna fracos, torna-nos corpos, torna-nos comunidade, torna-nos povo. Nós estamos estudando exatamente isso com esse chamado. Seremos pedras firmes sustentando uns aos outros, para que o povo atravesse junto as águas da vida em direção à presença de Deus. Por isso, a pergunta deste dia não é apenas: minha pedra está no lugar? A pergunta que nós temos para esse dia: existe alguma brecha que eu possa ajudar a reparar? Talvez seja essa a responsabilidade que Deus está colocando diante de você hoje. A história das 12 pedras nos obriga a abandonar uma ideia muito comum. Aquilo que faço diz respeito somente a mim. Nem sempre. Quando fazemos parte de uma família, nossas escolhas alcançam a família. Quando pertencemos a uma comunidade, nossas posturas influenciam a comunidade. Quando caminhamos em aliança com outras pessoas, nossa fidelidade fortalece a estrutura da qual fazemos parte. Isso não significa assumir responsabilidade pelas escolhas pessoais dos outros. Cada pessoa vai responder diante de Deus por seus próprios atos. Mas significa reconhecer que ninguém vive sem influência. Nossa presença influencia, nossa ausência também influencia. Nossas palavras influenciam, mas o nosso silêncio também influencia. Nossa fidelidade influencia, mas nossa negligência também influencia. O homem da história descobriu isso quando viu sua pequena pedra no meio do rio. Enquanto a carregava, parecia apenas uma escolha pessoal. Mas quando colocou no lugar destinado a ela, percebeu que a sua decisão havia faltado.
e havia criado uma brecha no caminho de todos. É por isso que o 12º dia de Selihot nos chama a examinar não apenas nossos pecados pessoais, mas também nossa responsabilidade para com aqueles que caminham ao nosso lado. Antes de pensarmos na congregação, precisamos olhar para a nossa própria casa. A família é uma das primeiras estruturas onde aprendemos responsabilidades coletivas. Dentro dela, cada pessoa ocupa um lugar. E quando alguém abandona continuamente sua responsabilidade, os demais sentem. Um pai ausente deixa uma brecha. Uma mãe sobrecarregada sente o peso daquilo que deveria ser compartilhado. Um cônjuge que deixa de dialogar cria distância. Filhos que deixam de honrar e cooperar enfraquece a convivência. Palavras duras abrem feridas. Falta de perdão mantém espaços quebrados. Mas o contrário também é verdadeiro. Uma palavra de encorajamento fortalece, uma presença fiel sustenta, uma conversa sincera restaura, um pedido de perdão fecha brechas. Uma oração feita em família fortalece a nossa travessia. Talvez o primeiro lugar onde sua pedra precisa ser colocada novamente seja dentro da sua própria casa. Não basta morar na mesma casa. É preciso participar desta construção. Nossas palavras podem ser pedras ou podem ser brechas. Tudo vai depender do nosso comprometimento. Que o Senhor possa continuar falando ao seu coração. Que o Senhor possa continuar trabalhando em nossos corações. E nós possamos descobrir qual brecha nós precisamos fechar ainda hoje. E antes de encerrarmos esse segundo dia, 12º dia, na verdade, permita que algumas perguntas permaneçam dentro do seu coração. Existe alguma responsabilidade que você abandonou? Existe alguém que ficou sobrecarregado porque você deixou de cumprir sua tarefa? Existe alguma relação que precisa ser reparada? Existem algumas palavras que precisam ser corrigidas? Existe alguma área da sua família onde você precisa voltar a ser uma pedra viva? Não tente responder tudo de uma vez. Escolha uma área, uma pessoa, uma atitude, uma pedra e coloque-a no lugar. Porque grandes travessias são possíveis quando muitas fidelidades aparentemente pequenas permanecem firmes umas ao lado das outras. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai eterno, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nesse 12º dia de Selihot, colocamos diante de Ti não apenas nossa caminhada individual, mas também a nossa responsabilidade para com aqueles que colocasse ao nosso lado, ao nosso redor. Perdoa-nos pelas vezes em que fomos negligentes, pelas palavras que abriram brechas, pelas responsabilidades que abandonamos e pelas ocasiões em que permitimos que outros carregassem sozinho aquilo que também era nossa parte. Ensina-nos a viver como pedras vivas no teu corpo. Fortalece nossas famílias. Restaura relacionamentos. Cura, Senhor, divisões e dá-nos humildade para reparar aquilo que a nossa falha produziu. Mostra-nos qual é a nossa parte e conecta-nos à nossa fidelidade para cumpri-la com amor. Que nossa vida contribua para a unidade, para a edificação e para o testemunho coletivo do teu povo. Faz de nós instrumentos de paz, apoio e restauração, para que caminhemos juntos pelas correntezas da vida em direção à tua presença. Oramos em nome de Jesus e Yeshua, o nosso Messias. Que Deus te abençoe
Se esta mensagem falou ao seu coração, eu pediria que você compartilhasse, enviasse o link. Talvez alguém precise ouvir esta palavra. Na descrição deste vídeo está o link para que você também possa participar dos nossos grupos de WhatsApp, onde nós compartilhamos conteúdos, mensagens, e lá também você vai ter a possibilidade de conhecer melhor o nosso ministério. Compartilhe esta mensagem. Não abandone a sua posição. Não despreze a sua contribuição. Não deixe uma brecha onde Deus chamou você para ser firme. Somos diferentes, mas atravessamos juntos. E lembre-se, no reino de Deus, ninguém é uma pedra inútil e ninguém atravessa sozinho. A techuvá amadurece quando deixamos de perguntar apenas onde eu falhei e começamos a perguntar qual brecha posso ajudar a reparar para que todos possam atravessar juntos. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe.